porcelanato brilhante, sabe? Aí, se fosse outros tempos, eu teria achado muito estranho, assim, porque tinha essa ideia de que muitas pessoas têm essa ideia, o centro bom é aquele caindo aos pedaços e que as pessoas são atendidas. E eu entrei naquele centro, um negócio enorme, o pé direito, assim, devia ter uns 10 metros de altura. Tinha até uma imagem da escola de Atenas, o quadro dos filósofos lá, Platão e Aristóteles, impresso na parede. Eu achei fantástico aquele negócio. Quem dera todos os centros espíritas pudessem ter uma estrutura dessa, né? Porque até esteticamente a gente se sente melhor em lugares que são mais belos, né? Isso tem a ver aí com o bem-estar da alma também. Então é interessante isso, que realmente, como o Eric comentou, existia e existe meio que um culto à pobreza, né? Que é uma ideia equivocada aí do ponto de vista espírita, né? Bom, o que vocês acham? Tem mais comentários? A gente segue para o item 56. Tem alguma pergunta, algum comentário? Não tem nenhuma pergunta. O Não? pessoal só está comentando aqui boa noite. O Lauro colocou aqui o item, né, da Rainha Gold. A gente pode ir para o 56, então. Isso é importante isso que vocês lembraram agora. Eu não tinha. Eu quero também explorar um pouco esse assunto aí do modo como o movimento espírita trata o dinheiro, né? Eu não tinha lembrado disso. E isso é muito importante a gente também conversar com as pessoas. Primeiro que essa ideia do devotamento à pobreza, uma espécie de incentivo à pobreza, que já vinha de leituras de muitas igrejas cristãs, né? Essa interpretação, que quem estuda um pouco de história sabe que, inclusive, essa ideia foi pregada justamente para tirar os bens materiais e deixar tudo para a igreja, né? A própria igreja incentivou muito isso em muitos séculos aí, justamente para tirar e enriquecer. Então, foi usado essa ideia de eu dizer para você, seja pobre, então dê tudo que você tem para mim. É justamente uma ideia que foi usada muitas vezes na história para a instituição religiosa se enriquecer e que, inclusive, hoje é usado muitos meios religiosos aí. Os líderes religiosos incentivam a pobreza dos outros, que é né, qualquer pessoa que tem um pouquinho mais de bom senso vai notar que é picaretagem, é justamente a pessoa ela diz para o outro, olha, se desfaça de todos os bens materiais e riquezas que você tem. Como? Dê tudo para mim. Então a gente sabe que está cheio disso, que é no pior sentido da ideia aqui o que tem de pior da religião, né? Infelizmente a gente sabe que isso acontece em muitas pessoas ingênuas, não progridem materialmente, num sentido que poderiam progredir, justamente porque são exploradas por esse tipo de pensamento. E isso também respingou no movimento espírita. O Eric lembrou muito bem. Talvez quem mais tenha influenciado, não que eu não lembro de nenhuma fala dele, né? Eu não lembro de nenhuma fala agora do Chico incentivando a isso, mas uma ideia que se criou com a figura dele de que a humildade tem a ver com se manter na pobreza, né? Existe aquele folclore no movimento espírita de que as obras, o dinheiro dos milhões de obras que o Chico psicografou, ele doou para instituições de caridade. Eu gosto sempre de lembrar as pessoas que isso não é 100% verdadeiro, tá? Boa parte do dinheiro das obras do Chico ficaram com a editora, que é a FEB. A FEB, a FEB cresceu no sentido material justamente graças à venda das obras do Chico. Veja, eu não estou dizendo aqui que a FEB agiu de uma maneira desonesta com o dinheiro. Eu não sei. Mas eu estou dizendo que, às vezes, as pessoas pensam que todo o dinheiro foi
para pessoas que precisavam de ajuda. Mas não, ficou com a editora. E a editora usou da maneira que julgava conveniente. Então, isso é uma coisa importante. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, agora não vou lembrar qual é, mas eu sei que é lá eu acho que é na quarta parte. Mas que Kardec questiona os espíritos sobre a pessoa que dá os bens materiais, doa os bens materiais, mas doa de qualquer maneira. E os espíritos vão deixar claro que eu pegar dinheiro e eu dar de qualquer maneira, inclusive eu doar para alguém que vai fazer um mau uso, isso não é caridade. Então a caridade ela tem que ser muito bem avaliada também pela razão, pelo uso, pelas consequências que aquela doação vai ter. Então o espiritismo não pode pregar uma ideia de virtude ingênua, porque muitas pessoas que conseguiram muito dinheiro no próprio meio espírita, com venda de livros, usaram esse dinheiro para desvirtuar Kardec, por exemplo. Demonstrando que a questão não... Justamente o que a gente está mostrando, a questão não está no se envolve dinheiro, se não envolve dinheiro, tem a ver com o uso. Muita gente que doou, então, ou seja, não ficou com o dinheiro, também desvirtuou Kardec. Então, percebe? A questão não é o dinheiro, não tem. Claro que a mediunidade, o espiritismo vai condenar a cobrança da mediunidade por uma razão muito simples: o conteúdo não é do médium. Mas é evidente que o Kardec vai comentar sobre isso já na época dele. Por exemplo, precisava de dinheiro para a questão dos livros, para a própria manutenção da sociedade, para a própria divulgação do espiritismo. Então, o José comentou, né, essa tradição que havia muito forte no movimento espírita, isso ainda tem, né, infelizmente, de que o centro espírita bom ele tinha que feder a mofo, ter cadeira dura, e a gente não podia ter um ambiente bem iluminado, aconchegante, com uma boa cadeira, uma boa iluminação, um ar-condicionado, bons livros, bom material para aprender. Eu passei por isso. Cheguei a pegar, na época que eu convivi com o movimento espírita, casas espíritas assim. Eu lembro de discussão na casa espírita que eu frequentei se o palestrante usasse computador, microfone, PowerPoint, ele era visto como um pecador. Tinha que ser um palestrante, ele tinha que ser, se ele usasse qualquer tecnologia, ele era arrogante, vaidoso. Eu cheguei a frequentar a centro espírita que, se eu pedisse para usar um microfone na hora da palestra, já foi até assunto da diretoria, dizer, meu Deus do céu, que falta de humildade, ele quer usar o microfone. Então, umas coisas assim. Isso é justamente não entender a ideia do espiritismo. Não entender. É claro que o centro espírita não vai ter parede de ouro. Não é isso, né? É simples de entender o que a gente está falando, né? Eu tenho falado muito isso, é muito simples de entender quando a gente tem boa vontade, né? Só quando a gente quer complicar que a gente não entende. É simples de entender a ideia. A gente precisa ter condições mínimas de conforto para melhor aprender, melhor conviver. É óbvio que não se trata aqui agora de o centro espírita ser uma coisa exagerada. Mas é importante falar isso. Porque as pessoas, há essa mito no movimento espírita de que tudo que tem a ver com pobreza ou doar de qualquer jeito é virtuoso. E tudo que tem a ver com a parte do dinheiro é pecaminoso, né? E só para concluir, essa maneira de pensar ajuda quem está usando o dinheiro de maneira ruim. Porque quando ninguém discute sobre isso, aquele que está usando o dinheiro de maneira ruim, para ele é uma maravilha, ninguém está falando disso. Toda pessoa todo corrupto, ele adora quando ninguém está prestando atenção nesse assunto. É pecado falar, porque enquanto isso ele está se esbaldando. Então a gente tem que ter essa discussão para as pessoas se entenderem. Que a questão não está em ter ou não ter dinheiro, mas no uso que é feito. Então, como eu citei aqui, há pessoas que vão
doar tudo que tinham e prejudicar os pedidos do mesmo jeito.